Olá, abençoado, bem-vindo ao canal Sal da Graça. Quem vos fala é o irmão Mac. Falo aqui de Parnamirim, estado do Rio Grande do Norte. Hoje eu quero deixar aqui uma saudação, um pequeno estudo com o tema Salvos pela Graça. Eu quero destrinchar esse tema e não vai ser muito longo devido ao tempo, mas eu recebo que vai ser suficiente para os abençoados ter suas mentes iluminadas com o evangelho da incircuncisão, ok? Quando falo de evangelho da incircuncisão, eu me refiro ao evangelho que foi dado ao apóstolo Paulo. Não foi dado a Pedro. Isso aí existem evidências nas epístolas de Paulo que foi a ele que foi dado a revelação da graça de Deus. Ele recebeu essa palavra inefável, o evangelho da graça, o evangelho da incircuncisão. Pedro e os demais pregavam o evangelho da circuncisão, pregavam uma lei, mas Paulo recebeu a missão de pregar a graça de Deus. Depois da cruz iniciou um novo pacto, uma nova aliança de superiores promessas. Então os antigos eles viviam na sombra, nós não, nós estamos vivendo os bens vindouros. Então vamos ler aqui, para não ficar muito longo o vídeo, eu preparei aqui um estudo que é Salvos pela Graça. Passamos a nossa vida ouvindo a respeito da salvação pela graça, mas o que vem a ser salvação pela graça? Eu vou olhar aqui para o monitor para me ler o que eu escrevi. Então, o que vem a ser salvação pela graça? Veremos na Bíblia que há dois aspectos da salvação. É isso que os eleitos eles não compreendem, aqueles que ainda não tiveram a sua mente ativada com o evangelho da incircuncisão. Então, há dois aspectos da salvação. Um foi realizado por meio da crucificação de Jesus, e o outro vem por meio do ensino do evangelho. O que faz? A primeira salvação foi nos dada, por meio da crucificação de Jesus Cristo. Então, a crucificação de Jesus Cristo, ele nos salvou todos os filhos de Deus. Então, todos os que nascem depois da cruz já nascem salvos. Abba Pai. Deixa eu só ajeitar aqui a câmera para evitar essa oscilação no brilho devido à luz aqui do sol, curtindo aqui, eu tenho que ajeitar isso, mas espero que os abençoados possam acompanhar. Então, vamos lá. Então, eu quero falar aqui do primeiro aspecto da salvação. Quando fala, salvos pela graça, todos os filhos de Deus, todos os eleitos foram salvos pela graça. O primeiro aspecto da salvação, a gente pode ler isso no verso de 2:8 de Efésios. Paulo escreveu Efésios, capítulo 2, verso 8, diz assim: pela graça sois salvos. Ele diz: pela graça sois salvos, por meio da fé. E isto não é vosso. Em outras versões diz: não vem de vós, é dom de Deus. Então, essa salvação ela é um dom de Deus. Então, o que significa dom? Um presente, ou seja, eu não mereci e ele me presenteou com essa salvação. Por isso que é dom de Deus. Então ele diz: pela graça sois salvos por meio da fé. E isto não é vosso, é dom de Deus. Então, por meio da fé, que a fé também a ponte, é a fé de Deus, por isso que nós, em graça, que já temos os olhos iluminados com a palavra, não temos
fé em Deus. Os antigos tinham fé em Deus, que eles estavam na sombra, vivendo debaixo da sombra da graça. Nós não, nós que estamos em graça, vivendo os bens de todos, nós temos a fé de Deus, porque nós recebemos essa fé de Deus. Então todos os eleitos de Deus são salvos, ele tem essa fé de Deus. Então essa fé ela é ativada quando ouvimos, com os ouvidos espirituais, o evangelho da graça. Por isso que Paulo diz lá em Romanos 10:17, a fé ela vem pelo ouvir, e o ouvir da palavra de Deus não é que ela venha aparecer, é que ela venha ser ativada. Ela é ativada quando passamos a ouvir o verdadeiro evangelho, porque evangelho falso é o que nós ouvimos e vemos pessoas pregando por aí, dizendo que é graça, mas não tem nada a ver, nada condiz com o que realmente Paulo ele nos ensinou. Então, eu quero também ler aqui Romanos 8:2, que diz assim: porque em Cristo Jesus, esse aqui fala do primeiro aspecto da salvação, né? Ele fala, pela graça sois salvos, não mais por obras. Eu não preciso de fazer esforço nenhum, eu não preciso cumprir nenhum ritual da lei dos judeus para mim ser salvo. Eu fui salvo por meio da crucificação de Jesus Cristo. Então, pela graça sois salvos, sem obras, não mais por obras, mas através do dom de Deus, de um presente. Ele me escolheu, me predestinou antes da fundação do mundo para ser salvo, santo, perfeito. Então, Romanos 8:2 diz assim: porque em Cristo Jesus, a lei do Espírito da vida te libertou da lei do pecado e da morte. Então, entenda bem, porque em Cristo Jesus, a lei do Espírito da vida, essa lei do Espírito da vida, veja aqui o Espírito com E maiúsculo, não? A lei do Espírito da vida, o novo pacto de superiores promessas, te libertou, o sacrifício de Jesus Cristo, da lei do pecado e da morte. Veja que lá em cima, Efésios 2 diz que pela graça. Então, pela graça, ele me libertou da lei do pecado e da morte. Então, nós estamos vivos, porque com Cristo morremos e com Ele ressuscitamos. Então, por isso que nós somos filhos de Deus, batizados em Jesus Cristo. Nós fomos batizados na sua morte e ressuscitados. Somos a raça perfeita. Nós somos filhos perfeitos. Nós somos a super raça. Então, ele diz que te libertou da lei do pecado e da morte. Isso você pode ler em Romanos 8, capítulo 8, verso 2. Deixa eu beber um pouco de água aqui. Licença. Por se tratar de estudo, eu não estou me dedicando muito em editar o vídeo por enquanto, né? Então, por isso que você vai ver eu bebendo água no meio do estudo. É um estudo, né? Nós estamos aqui, eu estou entrando no teu lar, na tua vida, né? Aí, para propagar, anunciar graça e apostolado. Então vamos lá. O segundo aspecto da salvação. Na carta de Paulo, quando Paulo escreve a Tito, Paulo falou sobre o segundo aspecto da salvação, ou seja, da nossa vida diária. O que significa forma de pensar, falar e agir. A graça é um fogo que purifica a mente do cristão. Então, o Evangelho da Graça é um fogo que ela purifica a nossa mente, o nosso entendimento. O nosso coração não é de carne, mas o nosso entendimento. Em Tito 2:11, Paulo escreve o seguinte: porque a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens.
Não vamos entrar em detalhe todos os homens, que isso aí ele abrange filhos, que para Deus filhos é filhos, né? Do ponto de vista humano, homens e mulheres. Então, homem engloba filhos e filhos no ponto de vista humano. Então, ele diz aqui, porque a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens. Aí você vai para título, continuando, vai para o verso 12, diz assim, educando-nos para que vivamos na era presente de forma sensata, justa e piedosamente, tendo repudiado a impiedade e as paixões mundanas. Ele fala de educar, de entendimento, o segundo aspecto da salvação. Em Cristo, na cruz, todos os filhos foram salvos. Então, nós precisamos viver uma vida de santificação na mente, purificando através da nossa mente, através do fogo que é o Evangelho da graça de Deus, que transforma, nos libertando dos ensinos do antigo pacto da lei judaica. E outras coisas a mais. Então vamos ler aqui, que ele diz assim, nós podemos ler também Romanos capítulo 12, verso 1, que diz o seguinte, portanto, rogo-vos, irmãos, pela misericórdia de Deus, que apresentei vosso corpo por sacrifício vivo. Veja, apresentar o corpo, ou seja, uma salvação na nossa mente, santo, né? Então, com entendimento, quando apresentamos o nosso corpo por sacrifício vivo, é quando nós estamos nos submetendo ao ensinamento, ao aprendizado do Evangelho da graça de Deus. E esse sacrifício vivo, ele nos faz entender que somos santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. O que significa culto racional? Significa pular, significa o que a gente vê por aí nas denominações, gritos, pregando de todo jeito, prega um texto e começa a distorcer, ou como dizem, torcer o Evangelho. Não. Significa com entendimento, entendendo o verdadeiro e único Evangelho que foi revelado ao apóstolo Paulo, que nos ensina que somos santos, perfeitos e agradável a Deus. Então, culto racional significa um culto com entendimento, onde há administração do verdadeiro Evangelho para que os filhos de Deus, ele reine em vida, porque somos reis, mas muitos não estão reinando em vida. Estão aí em várias denominações, espiritismo, adventista, guardando sábado e por aí. Eles são um rei, mas não tem entendimento, não conhece, ou seja, desconhece a sua verdadeira identidade. E a nossa verdadeira identidade é que somos filhos de Deus, somos perfeitos, sem pecado, santo e muito mais. Então somos a super raça. Então ele diz aqui, portanto, rogo-vos, irmãos, pela misericórdia de Deus, que apresenteis vossos corpos por sacrifício vivo, submetendo à administração da palavra de Deus da graça, santo, com entendimento que você é santo, agradável a Deus, e agradável a Deus, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Então, esse é o verdadeiro culto, quando nos congregamos, nos reunimos para nos submetermos ao ensinamento da graça de Deus, do Evangelho da incircuncisão, depois da cruz. Lendo também Romanos 12, verso 2, diz assim, e não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Veja que Paulo fala de transformação. Então a transformação, o segundo aspecto da salvação, é por meio da administração da palavra de Deus, que renova o nosso entendimento, nos libertando do ensinos do antigo pacto. E esse evangelho, ele transforma a nossa forma de pensar como Cristo, uma só mente, um só Senhor, um só pensamento, uma só doutrina, um só evangelho. Então,
a ministração, se submeter ao ensino, ao aprendizado da palavra de Deus, à palavra de Deus, ao Evangelho, ele renova a nossa mente, nosso entendimento. Então, quando ele fala mundo ou séculos, dependendo da versão da Bíblia, ela faz alusão ao antigo pacto, ou seja, à lei de Moisés. Então, ele diz: não vos conformei com este mundo. Este mundo ele estava se referindo, o Paulo ainda estava ali e estava muito impregnado, como hoje também não mudou, os ensinamentos do antigo pacto, da lei de Moisés. Então, ele diz: não vos conformeis. Quer dizer, não, todo mundo prega assim, eu vou pregar, todo mundo pensa assim, eu vou pensar, todo mundo anda assim, eu vou andar. Não. Ele diz: não vos conformeis, eu não posso me conformar. Eu tenho que fazer com que a palavra, o evangelho da graça de Deus corra. Né? Então, faz alusão, mundo ou século, a um antigo pacto, ou seja, a lei de Moisés. Então, renovação da mente. O que significa? A renovação da mente faz alusão ao segundo aspecto da salvação, que significa deixar de lado os ensinos elementares de Cristo. Isso está escrito lá em Hebreus 6, verso 1 a 2. Fala sobre isso, que nós devemos deixar os ensinos elementares de Cristo, que são os ensinamentos do antigo pacto. Isso foi dado ao povo judeu, não foi dado a nós. Nós estamos vivendo o novo pacto, a nova aliança. Foi por isso que Jesus foi crucificado. Para quê? Para servir de exemplo? Ele foi batizado? Não, para cumprir a lei que os judeus não conseguiram cumprir. Teve que vir um Cordeiro de Deus para ser crucificado e colocar fim à lei. Então ele cumpriu tudo por nós. Por isso que somos salvos pela graça de Deus, porque não precisamos mais obedecer nenhum ensinamento da lei de Moisés, porque Jesus cumpriu, ele veio para isso, ele foi o Cordeiro, foi crucificado, a ovelha, foi ao matadouro para nos tornar perfeitos. Por isso que ele disse: Pai, tudo já está consumado, não tem nada para fazer, não precisamos obedecer nenhum ponto da lei de Moisés, não, porque Jesus Cristo cumpriu e hoje, pela graça, somos salvos. Não precisou obedecer nenhum ritual da lei judaica. Então é isso aí, abençoados. Espero que vocês tenham compreendido essa saudação. Deixe seu like, se inscreva no canal, faça com que a palavra corra. Então, um forte abraço. Abba, Pai.